escritor britânico Robert Louis Stevenson não poderia imaginar que a obra que ele concluía em 1886, uma das primeiras obras, aliás, ele já havia escrito alguns artigos e uma obra. Mas aquela obra publicada em quase que metade da década de 80 do século XIX, iria mais tarde gerar ocorrências inusitadas, ressonâncias sociais, e graças a essa obra, ele se tornaria um dos grandes personagens da literatura mundial e um dos escritores até hoje citado e comentado. Já era um poeta de língua inglesa renomado, já escrevia poemas e colocações que brilhavam na literatura e nos círculos acadêmicos, particularmente de letras. Mas Stevenson estava longe de imaginar a fama que ele ia viver, o prestígio como escritor e a notoriedade que ele ia carregar mais tarde, a partir dessa obra de ficção, essa obra literária recheada de assuntos que interessava a ele na sua vida privada, na sua vida particular, vivendo no cenário de Londres do final do século XIX, a Londres da sua época, aliás, a Europa da sua época, naquele momento era rico terreno de contradições e de contrastes. E Stevenson, que se interessava muito por entender o comportamento humano, tinha algumas ideias que ele coloca, na verdade, na boca de muitos dos seus personagens dessa obra momentosa. O livro ganharia fama, mesmo ele já em vida. Mas ele estava longe de supor, de saber, que esse livro entraria para a galeria das obras indispensáveis, imortais, inclusive, da literatura, que sairia do terreno de suspense e de quase terror, porque era esse gênero literário que ele abordava no livro, um suspense, algo policial, com tintas de terror, para se tornar um conteúdo que foi lido por grandes pensadores, por intelectuais de renome, particularmente no século XX, que retrata de alguma forma, sem que talvez ele quisesse, intencionalmente, sem que ele tivesse consciência, sem que ele fizesse de caso pensado, retrata de alguma forma grandes verdades a respeito do comportamento humano, da psicologia humana, do entendimento humano. A obra, em síntese, narra a respeito de uma trama que, no estilo de novela, estilo de suspense, vai prendendo o leitor ao longo da obra, capítulos que são narrados em primeira pessoa, graças à narrativa e o depoimento do próprio personagem, em foco, e em outro momento, capítulos que são narrados em terceira pessoa, graças à perspectiva de uma outra personagem que falava a respeito do protagonista. A verdade é que muitos não sabem que Stevenson escreveu essa obra a partir de um caso real que aconteceu na Europa, na Escócia. Esse caso que chamou a atenção do mundo. Um sujeito marceneiro da Escócia, cujo contexto histórico e social se assemelhava muito à Inglaterra daquela época. Marceneiro durante o dia e se tornava ladrão à noite, assaltando e fazendo mal a algumas pessoas. Esse caso de William Brodie, que acabou sendo preso pela polícia e levado à condenação no judiciário, chamou a atenção dele, porque ele começou a coletar e a pesquisar outros casos semelhantes, de pessoas que tinham esse contraste, essa vida dupla,
essa duplicidade de comportamento, essa ambivalência. E a obra de Stevenson ficaria notável com a sua habilidade de escritor, com a sua pena literária, de colocar naquela história fantástica que prende a atenção do começo ao fim, obra imortal, e tratar desses temas tão caros e tão interessantes ao comportamento humano. O contexto da época em que Stevenson vivia, época que ele retrata na própria obra, porque a obra acontece na Londres do final do século XIX, Inglaterra, que estava sob os efeitos da Revolução Industrial, cujo contraste social e socioeconômico era marcante. Havia uma polarização muito grande em termos financeiros, de industriais, capitães de indústria, potentados, pessoas de posse e pessoas muito miseráveis. Essa dicotomia, esse contraste que acontecia, particularmente no centro urbano de Londres, que deveria na época ter uma população de cerca de 4 milhões de pessoas, que se concentrava ali em torno das grandes indústrias naquela época, retratava contrastes que vai além do aspecto financeiro. E é interessante porque quando você vai lendo a obra, você percebe que a temática dos contrastes aparece em vários âmbitos. Porque de alguma forma Stevenson inclusive trabalha, basta dizer que a sociologia moderna estava nascendo com os grandes teóricos naquela época também. As grandes teorias sociológicas estavam sendo produzidas naquele momento. E basta dizer que na obra ele trata, por exemplo, dos contrastes entre a riqueza e a pobreza, sugerindo ou insinuando em alguns momentos que com a riqueza se produz muito progresso, muita ciência e ao mesmo tempo muita pobreza, por incrível que pareça. E assim com todas as coisas, ele vai tratar desse tema, que no aspecto financeiro, mas no aspecto moral também, era cheio de contrastes. Década de 80 do século XIX, aliás, todo o final do século XIX, ainda estava sob os efeitos da moral e do contexto vitoriano, particularmente na Londres da monarquia britânica. A influência cultural desse paradigma era muito forte. A repressão, os tabus, os preconceitos, os dogmas, a vida íntima, que às vezes estava em dissonância com a vida pública, não apenas no aspecto político ou entre personalidades públicas, mas de um modo geral. Essa era vitoriana, cujo paradigma ficou muito conhecido com a frase de que o pecado não é fazer a coisa ruim, é deixar que os outros saibam. Desde que o indivíduo esconda e consiga mascarar os seus defeitos, estava muito bem diante da sociedade. Essa era a mentalidade, o paradigma vitoriano que vicejava, que vigorava naquele momento. Os contrastes, portanto, não paravam aí. Talvez por conta dessa realidade social, financeira e de outras variáveis, outros fatores, porque não queremos reduzir aqui apenas um fator econômico a um fator monetário, havia na Londres do século XIX cenário em que se passa o romance e cenário em que Stevenson ficava, residia. Havia uma sucessão de episódios de crimes, alguns crimes hediondos, o que serviu de alguma forma também de pano de fundo para a sua escrita maravilhosa. Basta recordar que 2 anos depois, o criminoso conhecido como Jack Estripador ficaria conhecido em 1888, graças à sucessiva experiência de crimes e os episódios que chocaram e que até hoje se tem dúvida a respeito da sua identidade, de quem realmente teria sido aquele assassino serial. Esse tipo de mentalidade de crimes não solucionados, de crimes que mereciam uma investigação, gerava todo um caldo de cultura. Não é à toa que naquela época surgia a Scotland Yard, serviço de investigação policial, para tentar solucionar esses crimes. E essa obra de Stevenson é a primeira obra literária mundial que faz menção à Scotland Yard,
recentemente criada. Mais tarde, o escritor Arthur Conan Doyle, espírita, aliás, escreve Sherlock Holmes, que também faz alusão a crimes cometidos na era vitoriana do século XIX e há várias menções a respeito da Scotland Yard. É nesse caldo de cultura, é nesse cenário interessante, é nesse clima de insegurança do Império Britânico que vicejou a obra de Stevenson, que narra a respeito de um homem que era uma pessoa bem colocada na sociedade, um médico conhecido, que exercia a sua profissão de medicina com nobreza e com verdadeira dedicação apostolar. Esse homem intelectual que participava de congressos, que produzia academicamente, que tinha uma rede de amigos, um vínculo, uma multiplicidade de relações sociais ricas. Esse homem que era muito querido, muito benquisto, que era elegante, que tinha etiqueta. Tinha um amigo seu, um advogado, que é uma das pessoas que aparecem na obra de vez em quando, e que com ele entabulava diálogos interessantes. Começam a aparecer crimes na cidade, cuja solução não estava sendo encontrada. E esses crimes chamaram a atenção tanto do seu advogado, que era um advogado e amigo pessoal seu e da sua família, amigo íntimo de muitos anos, como também ao próprio médico, que é o protagonista da história. Em conversa vai, conversa vem, há suspeitas daqui e acolá, há alguém que nota alguém que pode ser um principal suspeito do crime, alguém que faz um retrato falado. A história vai prendendo a sua atenção para saber como localizar, como solucionar aqueles enigmas, até que um dos suspeitos principais, aquele que estava sendo colocado, apontado como sendo o principal suspeito, que foi visto próximo de um dos crimes, de um dos homicídios, um atropelamento de uma criança, de uma maneira inclusive feroz e cruel. Esse suspeito, que foi descrito e cujo nome foi identificado e estava sendo inclusive interrogado pela polícia, para a surpresa do seu advogado, era amigo pessoal do seu médico, que era uma pessoa que tinha nobreza, uma pessoa que tinha boas companhias, boas amizades. Era impossível acreditar naquilo. Não apenas isso. Com o tempo passando, Dr. Jekyll não apenas defendeu de maneira ardorosa o seu amigo Mr. Hyde, como para a surpresa e estupidificação dele, redigiu um testamento em caso de morte, transferindo inclusive o seu patrimônio para o seu amigo, o seu melhor amigo agora. Era interessante isso porque o advogado fica intrigado. Aquele que era o principal suspeito, era o melhor amigo do seu amigo, cuja história ele nunca houvera ouvido falar, cuja biografia, cuja narrativa, até agora ele não sabia de nada. Um indivíduo que praticamente não tinha história. As pessoas eram interrogadas, as pessoas eram entrevistadas próximos aonde ele morava, e ninguém sabia de nada. Não sabia do passado desse homem, não sabia da sua família de origem. E com o tempo vai passando, a trama do livro vai se desenvolvendo, o advogado vai percebendo que, de vez em quando, Mr. Hyde saía de cena e não era localizado. De vez em quando, Mr. Jekyll saía de cena e não era localizado. A trama é inevitável. E a obra acaba com essa surpresa que a princípio não fica tão clara na leitura, que ambos são a mesma pessoa. O médico e o monstro foi uma obra que influenciou a mentalidade, inclusive comportamental, da sua época. Em conversas particulares, Dr. Jekyll falava a seu amigo Utterson, mais ou menos nesses termos: eu tenho a impressão que as teorias que eu defendo devem ter alguma razão de ser. A ciência do nosso momento, do nosso tempo, não tem condição ainda, ou não conseguiu avaliar em profundidade, mas eu creio que o ser humano tem duas naturezas dentro dele.
uma natureza positiva, uma natureza agradável, uma natureza educada, uma natureza que se relaciona com o mundo exterior, uma natureza muito bem colocada na sociedade, que agrada as pessoas, que gosta de ser elogiada. E uma outra natureza irracional, negativa, repulsiva. E eu creio, dizia ainda Dr. Jekyll, e só depois a gente conhece a trama que ele fez, eu creio que a saúde mental se caracteriza num equilíbrio entre essas duas naturezas. E aquelas pessoas que são consideradas com distúrbio anormais, é porque de vez em quando uma dessas naturezas predominou demais. E o pior é quando a natureza negativa toma conta de nós, assume e se liberta de tal forma que age de uma maneira autônoma. E depois a gente percebe na obra que ele tentava fabricar, no seu laboratório, uma porção, um medicamento, que pudesse liberar de uma maneira contundente a natureza negativa, que quase sempre ficava reprimida na criatura humana, para que essa natureza negativa viesse à tona. E como não encontrasse cobaias, ele utilizou em si próprio. De dia, era um médico bem apessoado, educado, elegante, carinhoso, socialmente sofisticado, com repertório de etiqueta inatacável e invejável. E à noite, era uma criatura desgrenhada, que até na aparência física não se podia reconhecer que era a mesma pessoa. Desgrenhada, maltrapilha, feroz, cujos instintos primitivos predominavam. O que é interessante nessa obra é que ela deixa clara que não foi a bebida que o médico tomou que suscitou aqueles comportamentos. Aqueles comportamentos já existiam dentro dele. A bebida só liberou, o medicamento em forma de bebida, só liberou aquilo que já existia de uma maneira controlada, de uma maneira armazenada, de uma maneira sufocada, aqueles conteúdos primitivos, instintivos, que existia no médico e o monstro, que são uma mesma pessoa. Essa obra, como eu disse, influenciou uma série de obras literárias ou não. E é provável que alguns psicanalistas do século XX, alguns teóricos da psicanálise, embora não podemos confirmar, com certeza devem ter lido O Médico e o Monstro, de Stevenson. Porque quando a obra foi publicada em 1886, nem mesmo a psicanálise de Freud, que foi publicada, ou pelo menos se coloca como seu marco inicial, quando da publicação da Interpretação dos Sonhos, obra que é publicada em 1900 por Sigmund Freud, e que muitos consideram ali o marco inicial da fundação da psicanálise, portanto, 14 anos depois da obra O Médico e o Monstro. A verdade é que, nas teorias das ciências psíquicas, essa tese que Stevenson captou muito bem por intuição, talvez porque o escritor sensível consegue também entender profundamente como poeta, entender profundamente a personalidade humana, ele conseguiu extrair de uma forma romanceada verdades a respeito do comportamento humano que a psicanálise e a psicologia moderna mais tarde iriam confirmar.